eu acordo pro fisioterapeuta. Já vai o corda e o físio é foda, hein? Vai o corno, o físio e o xamã. Tô empolgado com essa luta. Xamã Vai pra sair chamar qual de médico? novo. Todo adversário, pelo amor de Deus. Ele tem que ganhar, cara. Não sei o que tá acontecendo com o meu dedo ainda. Então, pessoal, olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Universo Monstro. E, de novo, sempre com uma gente brabíssima aqui que eu vou apresentar para vocês. De nada, papito. Mas antes, não esqueça de seguir a gente, de ativar o sininho, de deixar teu like e indicar para os amigos, porque a gente aqui só tem temas muito quentes para tratar para vocês assistirem. Então, hoje, deixa eu já começar aqui. Fera Vitor Petrino, que todo mundo já conhece. Vamos falar um pouquinho mais sobre as coisas que a gente não teve tempo, né, Vitor? Porque você já veio aqui, mas era tudo... Sim. Porque tinha uma galera, então hoje a gente está mais focado aqui na galera do Vitor. Professor Dr. Faruque Khalil, numa moral aqui, fisioterapeuta das estrelas. Essas estrelas aqui. Entre outras, né? Entre outras, vamos saber tudo sobre ele também. Eliseu Capoeira, poderoso também. Vamos falar sobre as próximas lutas, as lutas passadas, tudo que a gente tiver direito. Papito, Mauro Jankowski. Esse é o mais famoso, é o paranista. Pra quem não assistiu o episódio ele com a camisa do Paraná, tá imperdível. Gente, assistam lá. A gente fez um episódio falando de futebol. E daí surgiu do nada aí uma camiseta do Paraná Clube pra gente colocar no Mauro pra ele participar. Póstuma ao clube. E ele... Tô recebendo ameaça, cara, até hoje. Só prêmio de participação, né? Não, mas bora, vamos começar a conversar. Porque, professor, eu queria perguntar para você uma coisa. Como é que é essa vida de você cuidar do pessoal de alta performance? Eu pergunto isso pelo seguinte. Eu, na minha mísera vida de atleta amadora, que já não sou mais, me machuquei uma vez e nunca mais. Nunca mais. Foi a mesma. Nunca mais. Explica o exercício que você fez. Eu tava... Como que é o nome daquele exercício que eu tava fazendo? Agachamento. Deadlift. Era no deadlift e eu rompi uma parte do tendão posterior de coxa, né? Tudo bem, só que eu gostava de correr. Eu falei, vixe Maria. Mas nunca mais. Nunca mais. Aí eu fiquei pensando, bom, ok, a minha vida continua, né? E se eu fosse atleta mesmo, corredora, e eu me arrebento assim no deadlift, como é que eu faço depois com a minha vida? E a galera faz, né? A galera se machuca e continua, e segue, luta, e corre, e a vida continua. Provavelmente você não foi no Faruque. Isso eu não fui mesmo. Isso eu não fui Eu mesmo. ia falar isso agora. Se tivesse ido lá, já tava... No outro mês já de volta de atividade, né? Citando o seu exemplo, eu tive uma... Além dos lutadores aqui que a gente faz atendimento, eu também trabalho com a alta performance em outros esportes, né? Maratonista, jogador de futebol. Então, todos os esportes que exigem alta performance, eu atendo esses atletas. Até eu tinha uma atleta, ela fez uma ruptura de posterior, bem parecida com a tua. E a história, assim, foi basicamente, poxa, mas isso aqui não foi no exercício na academia. E... ela continuou correndo porque ela não era profissional, mas... O corredor tem pavor de parar de correr. Exatamente. E ela queria alcançar os objetivos, os objetivos dela ali, né? A minha maratona, a maratona e assim por diante. Ela fez uma lesão de posterior e ela achou que também não ia voltar, porque fez uma lesão grande, que a gente chama, fez um gapzinho, rompeu muitas fibras ali. Sim. E nós tratamos ela. Alguns profissionais da saúde falaram que provavelmente ela não voltaria, sempre estaria sentindo dor e tal. Mas a gente fez um trabalho bem legal com ela, até eu tenho uma parceria com uma outra doutora que nós fazemos com os atletas um método de injetáveis, né? E a gente trouxe ela de volta, ela correu, voltou, fez a meia, depois fez a maratona e tá correndo e tá
voltou à vida Tem uma normal. pergunta nessa área. Eu não sei onde eu vi que quando você rompe ou se machuca grave, ele forma uma cicatriz. E essa cicatriz, ela não é a mesma, ela não é mais Tem a mesma aquela maleabilidade, do não é que isso? o próprio tendão. Se a gente pensar na fisiologia, todo tecido ele tem, né, a sua característica. A partir do momento que ele foi lesionado, ele vai ser adaptado, né? Então, por exemplo, uma cicatrização, ela já não tem a mesma função daquele tecido, porque essa cicatrização precisou de outras características para poder cicatrizar, né? O exemplo. Então você vê uma cicatriz que a gente tem, ela já muda, né? Você vê ela muda a característica da pele. Então a pele ela é mais maleável, já a cicatriz já não é tanto. Então a cicatriz ela muda todo o aspecto, tanto morfológico como visual, né? E no morfológico a gente fala morfo da sua, né, forma, quanto da sua estrutura. Então ela não tem mais a mesma função como deveria ser. Então essa cicatrização, na verdade, o corpo cicatriza, porém perde a sua característica principal. Então, para ajudar nesse processo, para que não volte a romper, você faz um exercício localizado de muscular para proteção dessa região? Num determinado momento do tratamento, sim, né? Primeiro, a ideia é diminuir o mais rápido possível a fibrose, né? Porque a cicatriz ela produz uma fibrose, que produz uma aderência, que, né, vai fazendo todo um processo onde já esse tecido ele não consiga ter essa maleabilidade, né? Essa característica dele ser mais flexível ou ter a sua contratilidade ou flexibilidade normal. Então a gente vai tratando isso e num segundo momento a gente consegue preservar isso com a musculatura, fazendo aí o músculo contraindo corretamente, ele vai trazer essa função, né? Mesmo daí com a adaptação do tecido cicatricial, ele consegue a sua característica, ele não é a mesma morfologia, ele não tem a mesma característica, mas ele não tem a mesma produção, né, de substâncias, mas ele consegue fazer a mesma característica. Consegue desempenho igual? Igual. Entendi. Igual. Então ele vai contrair igual, ele vai ter a flexibilidade igual, só que a característica dele é diferente em relação à fisiologia, né? Ele é uma cicatriz, ele é diferente de um músculo ou de qualquer outra. Eu tenho muita curiosidade, coisa então, porque normal. o Neymar machuca uma vez, ele virou machucado direto. Então toda vez o joelho. Que é aquela coisa que eu falei, né? O Se cara machuca uma vez, você nunca mais é o mesmo. Volta e machuca na mesma região e ele parece que, né, não sai desse ciclo. Joga 2 meses e machuca de novo. No mesmo lugar. Que quando você machuca algum membro ou alguma parte do corpo, você compensa a outra, Compensa né? a outra. E tende Aí às vezes, acaba a se machucando a lesionar outra. a outra parte. né? A possibilidade sempre é maior de se trabalho compensar do pela compensação, né? Como o Neymar, eu sempre falo, a pessoa sempre por que o Neymar machuca tanto, né? Eu não posso citar e falar sobre o Neymar, mas a característica que parece muito é que falta um pouquinho de equilíbrio mesmo nessa parte de corpo, lesões pré-existentes, um tratamento mais... É difícil o cara ter os melhores também, né? Mas acho que jogador de alta performance... E a lição de casa, Dr. Faruque? Que é caçado, né? Todo momento. Mas a lição de casa, porque a gente que faz físio sabe que a gente tem lição de casa para fazer. Tem O atleta suas também tem, ou ele orientações. vai lá todo dia para resolver o problema? Ou ele tem... o atleta de alto nível, vocês, meninos, fazem a lição de casa? Porque será que o problema do Neymar também não é isso? Nossa. Então, o Vitor podia responder, o Eliseu. Exatamente, sobre essa questão do, tipo, deixa as recomendações. Deixa eu só pontuar né? uma coisa, então, antes, que em relação aos atletas, principalmente os atletas de performance, de luta e tal, né? Hoje, por exemplo, assim, poxa, então o Faruque falou pra você não treinar, né? Eu já ouvi algo Sim, às vezes a gente tem que... Por quê? Porque nós, como profissionais da saúde, nós entendemos da biomecânica, nós entendemos da lesão, a gente tenta preservar ao máximo o atleta para sua longevidade. Porque se ele ficar se machucando, ele ficar vindo para fisioterapia, a gente ficar tratando, né? É um processo que a cronicidade ela vai estar presente sempre.
qual que é a nossa ideia primordial? É pegar esse atleta que sofreu essa lesão aguda e não deixá-la prolongar, não deixá-la virar crônica. Porque a cronicidade lá na frente vai trazer mais malefícios para ele. Por exemplo, a longevidade que vai fazer com que ele abandone Sempre mais tenha aquele cedo. problema no mesmo lugar Vai também, sempre, né? vai sempre ocorrer, né? E aí ocorre a compensação. Pô, isso aqui eu já tenho há 10 anos, agora começou, pô, foi pro cotovelo, ombro. Você vai compensando. O corpo ele Sim. vai compensar. São as leis da compensação, né? Então essas leis compensatórias, elas vão sempre gerar dor daí em algum lugar. Mas o Sempre que vai me ser ocorre assim. do problema de você ser um atleta de performance é porque você não pode escolher quando você vai descansar, né? Porque daí você tem uma corrida, você tem uma luta, você tem uma Olimpíada. E aí o físio fala, putz, você não poderia estar fazendo exercício nesse momento. Daí você fala, cara, eu não tenho essa alternativa de não fazer exercício nesse momento. Quando a gente pega bem nessa Nessa fase, assim... fase tô próximo de uma luta. Eu sempre falo que eu comecei minha carreira na faculdade evangélica lá. Eu era trainee ainda na faculdade. Então a gente tinha um ambulatório lá e a gente atendia os pacientes que eram da faculdade evangélica e também vinham alguns pacientes que eram de fora, né? E o primeiro atleta de alta performance que eu atendi foi o Juraci Moreira, atleta que foi para as Olimpíadas, né, e tal. E a gente estava preparando ele para ir para a Olimpíada, se não me engano, acho que era 2008. Cresce, Você, não que lembro. grava. Qual a Olimpíada seca? 2008? 2008? Sim, teve a Olimpíada 2012, foi em Londres, então 2008. Ou China? foi- Não. Pequim? Não. Acho que foi Pequim. Pequim. É. E ele tinha uma tendinite calcária lá, bilateral, nos 2 tornozelos. E assim, como é que ia falar para um cara desse? Tipo, não vai pra Não, Olimpíada. não vai, ou pare de treinar e tal. Então, esse era o momento que a gente tratava ele. Eu sempre falo, a gente só tapava só com a peneira para ele poder treinar, ele poder ir competir na melhor performance possível. É trocar né? o pneu do carro com o carro andando. né? E voltar o menos arrebentado possível para continuar o tratamento. E aí, quando a gente pega numa fase que tá, tipo, um pouco off, não tá muito próximo, a gente, machucou, agora vamos descansar, vamos tratar. Sim. Aí né? sim, Tem né? que, né? Apesar de que eles são um pouquinho teimosos, porque eles não fazem mais nada da vida. Sim, Eles só sabem treinar, daí eles vão pra É preparação profissional, física, daí né? eles vão pra Não musculação, tem e eles gostam de ir lá, bater, trocar soco, e é porrada, é o que faz eles... Porque se eu falar para ele, falar pro Eliseu, ficarem 2 semanas parado, eles entram lá na CM só para assistir o treino bufando, né? Sim. Ficam nervosos, né? Não estão liberando a dopamina, serotonina. Então, assim, realmente é muito complicado. Mas é uma parte em que o atleta ele entende que a lesão está mais grave, a gente precisa segurar. Sim, daí que entra aquelas orientações da lição de casa? Da lição de casa, né? Que daí, se você tá num momento crítico que você precisa treinar, então em casa você vai fazer isso, isso e isso. Se você tá off e a gente tá tratando aqui, em casa você também vai fazer isso, isso e isso. A maior parte, eu sempre falo para os meus pacientes, meus atletas, que é o seguinte, quando eu trato o Vitor, que o Eliseu, o pessoal vai lá, às vezes a gente faz uma parte de fisioterapia mais prolongada no dia, sabe? Como se fosse ficar lá um intensivão. Às vezes não dá também, né? Às vezes a gente fica 1 hora de fisioterapia. Eu fico 1 hora com eles. Eu vejo que você tem vários ao mesmo tempo, né? Tem uma galera. Pessoal, vocês têm que assistir o vlog do Vitor. Vamos deixar na descrição do vídeo. E para você que não conhece, procure no YouTube, canal Vitor Petrino, já se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece dentro e fora do octógono, hein? Isso aí. E o Faruque aparece lá. A galera. Tá falando, uma galera junto. Uma galera junto. É bacana. E essa parte... Tá bem produzido. Tá parabéns. bem bonito. Parabéns pela produção. Ué, graças a tirando onda. E essa parte que, por exemplo, eu tenho um paciente a cada horário, né? Então, aquele dia tinha 2, 3 ali, mas às vezes eu tenho um, daí no outro horário já tenho outro. Sim. Então eu fico 1 hora só com eles. Eles ficam 23 horas do dia sem o Faruque. Lição de casa. Aí eles têm que ter a consciência de fazer exatamente aquilo. Com certeza. Que eu falo pro Vitor, você tem que bandar a mão quando descansar, ou fazer o gelo, ou mão para cima. Eles teoricamente eles têm que obedecer,
Porque se eles obedecerem, eu vou saber que eles vão chegar lá ou com mais dor, mais edema, mais desconforto. E aí essa lição de casa fica mesmo... O Eliseu que tá bem quieto ali. Tem alguma história de aventura pra contar pra gente aí de alguma luta que você chegou, já tava amassado antes de começar a luta já? E não teve tempo de se recuperar de uma Difícil lesão? perguntar qual luta que ele não foi lesionado. É que quando a gente ouve o guru, né, falando, a gente Sim. precisa ouvir que às vezes a gente aprende alguma coisa, né? Pouca coisa quando é o Faruque, mas aprende alguma coisa. Eu quero contar uma história justamente do Faruque, como a gente acabou se conhecendo. Faruque é capoeirista, né? Pra quem não sabe, o apelido dele é Tuco. Turco. A gente sempre teve amigos em comum, o mestre dele, o mestre Kid, é meu amigo, é lá do sudoeste do Paraná também. E a gente se conheceu no hospital. Ele indo fazer uma cirurgia na perna, eu ia fazer uma revisão no meu joelho, que eu tinha feito uma cirurgia de LCA e complexo medial. E tinha inflamado. E aí a gente acabou fazendo amizade lá. Nessas você já tava no MMA? Isso, já foi 2000 e o quê? Foi da pandemia, Foi né? na pandemia, Foi da 19, pandemia, 20, 2019, 2020, né? É. 2020, né? Porque a gente tava de máscara e tudo. Isso, aham. E aí eu lembro que ele foi para uma maca, eu fui para outra, entramos na sala de cirurgia. Atletas, né? E ele fez e saiu no mesmo dia e eu fiquei lá, cara. E nesse dia me deu um efeito rebote da anestesia e eu fiquei umas 4 horas me debatendo para poder voltar. E não tinha jeito. Eu lembro que a gente ficou na sala de... No Recuperação. Recuperação. Daí eu fui e o Eliseu ficou, né? Depois E eu fiquei lá, e daí ele foi lá falar comigo, falava um pouco, aí depois ele foi me visitar no quarto e tal, e a gente começou a fazer o trabalho de fisioterapia. Aí foi aí que eu dei prossegui com a minha parte de recuperação do joelho. Eu estava fazendo em Beltrão lá com os fisioterapeutas lá, mas eu queria voltar para fazer em Curitiba e já ficar por dentro novamente acompanhar o pessoal, tá na academia assistindo os treinos. E aí a gente começou além da amizade, obviamente, o trabalho junto com o Faruque. Eu conhecia já o trabalho dele, assim, por bocas, né? O pessoal falava e, cara, foi bom, porque quando a gente começou a fazer o trabalho ali, uma coisa que eu nunca tive foi medo de poder fazer a recuperação. Nunca tive medo, com 6 meses, né, Faruque? Eu tava chutando saco, tava arregaçando, e com cirurgia braba, né, na perna. Ele fazendo eu saltar os colchonetes com uma perna só, que não saci pra lá e pra cá, trabalhando potência. Com 1 ano certinho, eu voltei a lutar. Ficou 1 ano sem. Era pra ser 2 anos de recuperação. E quando você voltou pra luta, você tava totalmente bem ou você ainda tava meio... Tava bem. Eu ganhei essa luta. Eu ganhei, né? Você lutou contra o francês lá? Foi. Não, acho que foi uma antes. Acho que foi antes. Foi uma luta antes, eu acho. Lutei. Deu um pau nele. Matou. Você vê essa luta aí. Amassou. Foi uma luta que ele bateu tanto que até hoje, até o Dana White criticou a conduta do juiz de não ter interrompido a luta antes, né? Não foi ele que ganhou agora do Ruff? Foi. Eu falo assim porque ele é um bom atleta, mas ele é muito boca dura. Então apanhou mesmo, ele apanhou mesmo. E tem que falar, né? Eu não sou normalmente de ficar assim, mas ele é muito boca dura. Ele falou um monte de coisa que não tem lutadores que usam essa tática, né? Mas assim, deu no que deu, né? Falta de E classe. a questão agora, voltando, né, para a questão de lesão, né? Antes de... Eu acho que não teve. Eu acho que teve talvez 1 ou 2 lutas que eu não tava com lesão recente, mas brigando com lesões que eu já tenho e que ela aflora ali naquela época, né? Mas eu já cheguei a lutar com o dedo do pé quebrado. Foi esse que você comentou, né, Faruque? Eu lutei. Quando eu entrei no UFC, eu vinha do Jungle Fight, fazia 2 anos que eu precisava fazer uma cirurgia de cotovelo. Meu cotovelo era totalmente bloqueado. Eu não tinha essa extensão e não tinha essa flexão. Meu braço só fazia isso. E eu precisava lutar. Então eu fazia fisioterapia praticamente todos os dias com o Dr. Rafael na época, aqui em Curitiba mesmo. E ele fazia a acupuntura, eles falam que é um dry, né? Dry needle. Isso. E é o que soltava. Então eu conseguia treinar, mas no outro dia já tinha que voltar porque travava de novo. Então eu fiquei 2 anos ali brigando com essa lesão, porque eu queria entrar no UFC. Consegui entrar, fiz a primeira luta. Na primeira luta eu fui e fiz a cirurgia. Fiquei 1 ano parado,
7 meses. Conseguir esticar o braço. Isso, fiquei fazendo a recuperação, que daí eu tive a ideia inteligente de voltar antes do tempo. Com 45 dias eu tava batendo já e não podia. 45 dias. Era para ficar pelo menos 2 meses para daí começar a fazer o movimento sem impacto. Com 45 dias eu tava testando já. É o muito que aconteceu difícil, né? Ficar todo de 4 a 5 meses, que era para estar já 100%, levou quase 1 ano. Então, acontece muito isso, né? Aconteceu de eu lutar. Na semana da luta, eu ter uma ruptura no adutor maior. Era uma época fria, era o mês de junho, julho, eu ia lutar na China. Eu vinha numa sequência boa de vitórias, mas eu queria muito lutar lá, mesmo sendo avisado que não era uma boa, que eu deveria recuperar. Uma semana e meia antes da luta, eu fui chutar um companheiro, o primeiro chute estourou, deu um estralo. Falei, caramba, daí eu vi que travou a perna, continuei ali o treino, aí não arrochou nada, não tinha dado edema, aí fui para casa. Isso era numa sexta-feira. No sábado, fui fazer o sparring lá e tal, meio ruinzão, saí de lá e fui correr. Fui corri lá 5 km, terminou de romper. Vou dar uma corrida. Terminou de romper. Precisava, a gente fica ativo e tal. Terminou de romper. Aí minha perna travou de vez. Aí fui pra fisioterapia de novo e tentando me pôr pra lutar. Eu queria lutar e fui. Cheguei lá, aí tinha aqueles treinos abertos na época e tal. Fui fazer um treino, fazer uns movimentos de capoeira. Cara, eu fiz os movimentos, já fui pro vestiário já e o fisioterapeuta já me pegou lá. Fez umas analgesias e tal. Eu não queria falar que tava com a lesão, porque não iam deixar eu lutar. Acabou que fiz 3 rounds, mas acabei perdendo a luta, né? Não e você acha que foi por conta da lesão? Foi porque eu perdi muito da minha performance, minha explosão, né? Que ainda hoje ele tem um gap ali. Eu tenho um gap. Hoje pelo fato... Ele nem tem um adutor longo e o braço. Quase. Não. Hoje, pelo fato dos preventivos e do fortalecimento, eu consegui recrutar os outros músculos, né? Então, isso compensa. Mas mesmo assim, quando eu perco de peso, ele começa a dar uma pegada. Então, aí entra o Farouk forte nessa época para poder minimizar um pouquinho, né? Lembra que eu falei lá no começo que o que não é tratado lá atrás está tratando por causa da cronicidade? E na minha época, melhor amigo do atleta. Na época quando eu comecei, já fazia preparação, mas pensa, hoje eu faço uma parte física, uma parte preventiva de fisioterapia toda semana. Né? Sim. E hoje a fisioterapia para mim é um treino programável, como é um treino lá na academia na CM, como é um treino lá com o Rafael Carvalho da parte de preparação, que trabalha em conjunto com o Farouk, que trabalha em conjunto com meus outros treinadores. Então é um grupo que está sempre alinhado. Não foi fácil fazer isso, né? Ainda mais no Brasil, é difícil quem tem isso. Eu sempre tentei trabalhar dessa forma, sempre com meus treinadores tivessem que conversem entre si, né? Interligados para saber, né, como que tá o andamento dos treinos, para que eu tenha um desempenho sem ter aquele cansaço e não pare. Que daí entra aquele sentido. Teve a lesão, o fisioterapeuta vai querer o quê? Que você pare, que descanse. Então, o fisioterapeuta entra nessa parte para que a gente continue o trabalho, que não pare. É uma equipe multiprofissional, né? Importantíssimo. Como é que chama? Você ia falar que tem um nome. Isso, equipe multiprofissional. Essa é muito importante. Que é o que eu falo, quando o Zeu se machuca, ô Rafa, acho que pro Zeu tem que tais exercícios, né? Aí com o Endel lá, que é lá de Minas, que é o preparador do Vitor, daí ele me eu vi que o Vitor machucou de novo, o que eu posso fazer, o que eu não posso? A gente só vai conversando para se coordenar. Para não ter que parar, né? Para não deixar a luta ela é adaptável, né? Então, se você não bate de direita, você bate de esquerda. Se você não chuta de direita, você chuta de esquerda. Às vezes você não pode encostar as costas no chão, você trabalha de uma forma mais de uma outra forma que você não vá pegar essa lesão, né? Então, hoje tem como trabalhar isso pelos profissionais que são envolvidos. Mas para isso, é caro. Para ter uma equipe dessa é caro. Eu cheguei a ter 7 treinadores, com o head coach, Cristiano Marcelo, conduzindo o restante. Juntamente, obviamente, comigo, a gente trabalhando. Eu considero um fisioterapeuta um treinador, porque ele vai fazer o trabalho comigo lá também.
a parte da prevenção, né? Junto com o preparador físico, junto com um cara que é da parte da estratégia do MMA com o Muay Thai, junto com o cara da estratégia com a parte física, né? E assim por diante, capoeira e etc. Então, é um conjunto que tem que ser muito bem assentado. E quando a gente está em alta performance, o que diferencia do amador é justamente isso. É que a gente cansado, desgastado, lesionado, a gente continua. Né? E a gente só faz isso. Praticamente faz só isso. Então, o amador não. O amador, se ele está cansado, ele vai descansar. Por mais que a cabeça, tem que treinar. Não, tu vai trabalhar primeiro. Aí depois você vai fazer o esporte. Não, o nosso trabalho, o nosso esporte, a nossa diversão, o nosso hobby. Por isso que é muito interessante quando a pessoa fala, qual que é teu hobby? Cara, meu hobby é descansar, bicho. Entendeu? Meu hobby é descansar. O que eu vou fazer a mais? Tipo, né? Graças a Deus eu faço uma coisa que eu amo, que é poder fazer, né, lutar e competir. E é engraçado que às vezes a gente vai para fisioterapia e o Faruque ele já tem esse feeling, né? Já conhece muito bem. Então tu chega lá, ele vai, apaga as luzes, coloca alguma coisinha e deixa a gente dormir. Deixa a gente dormir. Roncando. Então assim, mas é o fisiopsicólogo. Uma vez um fisioterapeuta me falou assim que 20% da recuperação está na cabeça da pessoa. Porque não adianta você fazer, você não acreditar que vai melhorar. Né? O Eliseu, ele é um dos poucos atletas que quando a gente coloca na maca, ele se concentra, dá pra ver que ele se concentra na cura, exatamente. Acredito nisso. Ele sabe muito a posição dele, ele pega um elastiquinho também, ele fica focado na percepção do que a gente está fazendo e isso é bem importante. Por exemplo, tem atletas que quebram... Ai, tô quase ficando de pé aqui. Tem atletas que quebram a mão, né, professor, e às vezes não conseguem ter aquela vontade, tem aquele receio de bater de volta com a mão direita, com a mão que se lesionou. Chama-se cinesiofobia. Esse tratamento, como é que é feito lá para recalcular a rota para o cara poder soltar uma porrada de volta com o máximo de potência ou coisa do gênero? Então, a gente pensar que esses atletas, eles sempre estão machucando. Então, eles vão chutar, machucam um tornozelo, vão fazer um movimento, fazem torce de joelho, né? Dá um soco, faz uma lesão na mão. Toda lesão que eles que acomete qualquer estrutura do corpo, ela vai chegar no cérebro com uma agressão muito grande, né? E o cérebro vai falar assim, isso aqui machuca, não vou fazer de novo. Vamos segurar porque, né? Aí ele começa a fazer uma inibição, né? A gente chama de inibição artrogênica, começa a inibir musculatura, às vezes inibe condução nervosa. Aí o cara começa a perder coordenação, força, equilíbrio, potência, todas as valências, né, que o nosso corpo exige. E nisso entra a cinesiofobia, que é o medo desse movimento que ele reproduziu, que gerou a lesão, ele, depois de curado, tentar fazer. Acontece muito na pessoa que fez lesão de LCA. O cara tem muito medo. Tem medo de dividir uma bola, tem medo de levar um chute. E tem os dois extremos, né? O cara que tem o medo de fazer e o cara também que não tá nem aí, que quebrou ali e tá batendo com alguma coisa não dá quebrar. Nem tempo de se recuperar, já tá... Nem esquenta, porque esse também é foda, né? Porque o cara tá sempre ali machucando a lesão ali, né? Ele tá cada vez mais ativando a lesão. Então, assim... Esse aí dribla o instinto de conservação, né? Porque o instinto de conservação da espécie, vamos dizer assim, você, aquilo me machuca, eu não vou fazer. O cérebro faz isso, né? Automaticamente sobe via aferente, o cérebro vai dar uma resposta, mas ele não vai dar mais uma resposta motor, porque aquilo machuca. Exatamente. Então, segura lá, porque isso aqui é onde começa a inibir a musculatura da coxa. Então, você vê, você quando teve lesão no posterior da coxa, você provavelmente ficou com a coxa bem menor do que Fiquei morrendo de medo também. Fazer uma pergunta com esse campo de lesão. Eu assisti uma luta sua e você perdeu. E eu vi na luta sua a hora que você já não conseguia parar com o joelho, né? E aí você tentou jogar o cara pro chão da primeira forma que possível, o cara pegou você na guilhotina. Sim. O Anthony Smith, se não me engano. Foi mesmo. Aí você tem alguém que fica do teu lado, como ele, no corner, para falar, olha, tenta outro movimento para que você consiga lutar, continuar os rounds, porque é difícil, né? Você vai botar o pé no chão, não tem firmeza. Como é que funciona a cabeça e se tem alguém te ajudando nesse momento? Cara, naquela luta foi muito engraçado, que é o seguinte...
A estratégia era o quê? Desde o começo. Você pode ver no decorrer da luta, eu comecei botando pressão em cima dele ali, ele se acuou, mas aí eu senti o meu joelho. Deu pra ver no vídeo. Aí o que eu pensei? Se eu continuar trocando porrada, eu não tô conseguindo andar. Então vai chegar um momento que eu vou acompanhar o cara vai ver que eu machuquei e vai começar a vai gripar. chutar A minha estratégia é o quê? Era agarrar ele e quedar. Qual foi o meu erro ali? Eu tentei fazer uma queda de projeção. O que é uma queda de projeção? Você pega o cara e arremessa. No momento que eu levantei ele, o meu joelho rotacionou. Então, quando eu caí no chão, eu já fiquei sem conseguir tirar até a... Que não era uma posição ruim de se livrar ali. Mas, pô, como o meu joelho pegou e rodou ali no lugar, aí eu já perdi todo o jogo da perna. Eu falei assim, pô... Aí pra mim ele já foi o... Não consegue se desvencilhar. Não. O erro foi o modo como você derrubou ele. É, o modo como eu queria inverter essa estratégia. Porque eu já tinha lesionado o joelho antes. Se eu tivesse feito uma queda que só chegasse, deitasse com ele pro chão ali e trabalhasse no jiu-jitsu, talvez seria menos pior. Mas aqui, nesse momento o cérebro Você não tem como calcular tudo vai isso. calcular, não vai Porque eu conseguir, senti né? que machucou, você sente que machuca, mas o sangue tá quente. Você não sabe Não sabe o grau. o grau da lesão. Então quando eu levantei, foi engraçado que não foi nem a dor na hora de levantei. Porque eu levantei, na hora que ele tava suspenso, aí a perna rodou. Então foi mais do meio do movimento, não foi do início. Se fosse do início, você... Opa! E foi mais a sensação ruim do que a própria dor em si, né? Porque ele está na adrenalina, tá lá em cima. É isso mesmo. Aí falsei, aí não tem o que fazer. Aí ele. Aí tem Se que. o pessoal assistir em casa essa luta, ele vai perceber que você... Esse ninguém sabe. Até a gente vou contar uma história aqui. E só voltando para responder do Mauro. Mauro, na parte final de transição, a gente tenta jogar toda a especificidade da fisioterapia em cima do que o atleta realiza, que é o movimento. E daí, naquele movimento que ele machucou, a gente poder trabalhar o cérebro, sensório e motor, para ele poder perder o medo de realizar aquilo novamente. Porque se ele realizar com medo, provavelmente ele vai se machucar. Tá? Então, a gente tem que fazer um trabalho bem interessante com o cérebro. E daí, só contando essa dúvida, acho que pouca gente sabe, até o Vitor vai contar a parte da história, mas o Vitor, antes de entrar no UFC, o Eliseu estava tratando comigo e falou, pô, vou ter um amigo para trazer aqui, ele vai pro UFC lá e tal, e vai pro Contender, né? Sim. Aí chegou lá o Vitão, né? Eu tenho uma foto aqui, mostrei pro Vitor, né? 4 anos atrás, não parece, né? Aí chegou o Vitor lá Só e tal. a cabeça. Que ele falou, cara, eu tô sentindo uma dor, né, na perna e tal, isso aqui. A gente começou a tratar, a gente avaliou e tal. Mas, Vitor, você fazer o seguinte, cara. Faltava aqui 1 mês e meio pra luta. 1 mês e meio pra luta. E só que tinha feito um camp extenso, por quê? Eu recebi o convite pro Contender em março. Só que eu ia lutar em setembro. Então, pô, em junho eu já tinha batido o peso. Já tava. De tão ansioso que eu tava. Porque, pô, imagina o cara falar assim, pô, velho, a luta da sua vida, só que você tem 8 meses pra preparar. Eu falei assim, caraca. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então você tá preparando, quando você tá voando assim, pô, falta 4 meses ainda, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E acaba que, qual que é o legal? Aqui tá a competição. Você chegar numa progressão, você chegar a ponto de competir, mas você chegar ao topo mais próximo da luta. Por quê? Se eu chegar muito antes e ter que manter essa linha, é muito difícil. Aí que vem lesão e muita coisa. Então, como eu aceitei essa proposta muito antes, comecei a me preparar e, pô, quando você fala assim, o UFC é o maior evento do mundo, você fica assim, caraca, Fica doido. não pode deixar, né? Eu falo assim, tudo que você faz ali é por conta. E acabou que você acaba que passa um pouco do ponto. Ali foi por sobrecarga. Foi sobrecarga. Tanto que a lesão que ele teve foi uma fissura na fíbula por sobrecarga. E aí ele com dor, eu falei, cara, vamos fazer um raio-x aqui, vamos ver o que tá acontecendo, né? Fizemos um raio-x, apareceu lá a fissura. E ele sentindo dor e tava treinando ainda, né? Tomando umas porradas na perna lá e tal. Falei, Vitor, tá fissurado, cara? Isso aqui pode ser que se você tomar mais uma porrada, essa fissura ela vire realmente uma fratura, né? Sim. E já vai desviar, né? Tá uma fissurinha. Pô, toma uma porrada, pronto, perdeu o contêiner. Então vamos parar.
Cara, faltando um mês, lá pro cara parar. É aquela palavra. Daí, imagina, o cara ficou 8 meses na ansiedade. Nossa. Os vídeos vai ter que parar, cara. E vão ter que usar uma bota. E parou? Um RoboFoot, vão ter que usar a botinha. Nossa, você pôs a Vai ter que botinha um usar a pouco antes do botinha. contender? Faltando um mês e meio. E aí começamos a fazer o tratamento fisioterapêutico e tal. E daí ele ficava 4 horas lá na física. A gente Vamos fazer um raio-x agora com... Acho que deu 20 dias, né? 3 semanas. 3 semanas, 21 dias. Fizemos um raio-x, apareceu uma pseudoartrose, que é uma falsa consolidação. Falei, putz, cara, não acredito. Não. E foi engraçado, porque o que acontece? Eu fui treinar na academia, aí o sparringzinho de sábado, eu falei assim, cara, vou fazer leve, vou pegar o mais leve aqui da galera. Aí peguei o Danimar. Começou, 2 segundos, ele deu um chute na panturrilha. Fez assim, ó. Só fez, aí eu, travou. Aí eu, caraca, velho, tá doendo. Aí, não sei o que aconteceu. Eu tava no shopping. Não, mas antes, na época eu morava com o Eliseu, era quanto tempo? Era 1 quilômetro da academia? Era na antiga, né? Não, acho que não dava Vocês 1 iam a pé. quilômetro. Acho. Mas ia a pé. Dava uns 800, dava 800 700. metros, Aí eu falei assim, pô, quer saber? Eu não treinei, a perna tá doendo, mas eu vou fazer uma caminhada aqui pra começar a queimar uma caloria. Tipo, que foi correr também, né? Terminou o treino, vou dar uma corridinha de 5 quilômetros. Ó, comecei aí, no meio do caminho, a perna começou a doer. Doía. Quando eu cheguei em casa, cadê minha chave? Ai, nossa, eu tive que voltar a pé, depois voltar de novo. Aí eu fui no Faruk. Não, você me ligou. Aí eu tava no shopping, falei, tá bom, Vitor, tô passando aí. Caraca, aí Cheguei chegou lá. A panturrilha tava panturrilha travada. E tudo daí que eu pedi o raio-x e tava com pseudoartrose. Enfim, nesse meio tempo ali que faltava 1 mês e meio, já tinha passado 21 dias, continuamos com o tratamento, falando, não, vamos... E aí entrou o Wendel, entrou o Dr. Fausto também, que é o médico de esporte ali, né, do pessoal também. E, pô, terminando, a ideia foi de que o Vitor conseguiu lutar em altíssima performance e não sentiu a dor. Só que nesse tempo que ele ficou com o RoboFoot, eu falava assim, Vitor, agora vocês vão entender o porquê da pseudoartrose, tá? Ô Vitor, falou que eu posso andar? Cara, pode, por isso o RoboFoot. O que é andar pra você? Pô, se levantar, eu vou ali, Vai né? até a cozinha, né? Até a cozinha, vou ali na frente do prédio e tal. Daí ele chegou pra mim e falou assim, eu posso ir pra academia? Eu falei assim, cara, pode, tanto que você vai treinar outra perna, fazer essa educação cruzada, importante e tal, beleza. Ele falou, mas eu vou a pé. Eu falei assim, é longe? Ele, não. Tá, então beleza, mas, sabe, eu fui ingênuo, né? Você achou que era 50 metros. Que era na esquina. Aí um dia eu passando de carro, tem o Ellison da Casquinha. Ele, cara, sabe quem que passou aqui dentro pra academia? Que, porra, o cara mó gente boa e tal. O Vitor, que ele tá com a botinha, né? Eu falei assim, hã? Eu desci a Dá 3 quilômetros. Não, e pior... Uma botinha. E pior que é o seguinte, eu tava com a botinha, não podia andar normal, né? Eu tinha que andar assim, ó. 3 quilômetros. 3 quilômetros eu não sabia, cara. Não, deixa eu perguntar, não tinha Uber na época? Não, é porque eu tinha que queimar caloria, porque eu não tava ele treinando. queria fazer Eu exercício. já contava com o meu cardio. Tá. Então... Tá, mas conta a outra parte. não. Mas daí eu peguei, Tem mais aí eu um falei aí. assim, ô Vitor, só era assistindo pra academia, velho? Você falou que eu podia, eu falei, mas eu não sabia que era 3 pra ir, 3 pra voltar, cara. Tá de sacanagem. Caraca. Aí fez a pseudoartrose, Lógico. né? Uhum. Não. E agora ele conta as coisas, às vezes, como que ele ia pra academia, né? Não, e teve uma vez que eu saí de casa, tava eu de Johan, eu comecei a caminhada. Aí no meio do caminho, tô assim, rapaz, essa perna tá doendo demais. Agora a perna boa que tá doendo, meu Deus do céu, essa perna tá doendo muito, eu não sei o que eu faço, que a perna ruim tá machucada e a perna boa tá doendo. Quando eu olhei, troquei o RoboFoot. eu com a perna fraturada, já tinha dado 1,5 km com o RoboFoot na perna boa. Outra perna. Nossa. O truque pro cérebro não deu certo. Eu tô enganado. Resumindo, botei o RoboFoot na perna que tava machucada e voltei descalço pra casa. Deus. Imagina. É porque o sapato ainda tava com o É, pé tava errado. errado. Imagina que eu não passo pra esses caras. Gente, não, Eles fala fazem, sério. eles fazem as lesões aí,
O Vitor faz uma lesão, daí ele vai viajar, daí ele vai pra Minas, daí ele fica um mês fora, daí quando ele volta, ele falou, precisa fazer fisioterapia. Volta Pô, todo já passou estragado. um mês já. Os caras são... Posso sair um pouquinho do contexto da lesão, mas também acho que é importante sobre frustração no ramo de vocês. Por exemplo, o Vitor chegou a ter 4 vitórias seguidas e teve a oportunidade de entrar no top 10, tropeçou ali e tal, né? Tá tendo uma nova... Depois desse momento, só que com o Eliseu, eu acho que você chegou a ter 7 vitórias, se eu não me engano, já tava no top 15. E o pessoal não trazia mais adversário para você. Tava difícil, acho que, de fechar a luta, não sei o que tava acontecendo, que você até, acho que, aceitou a luta com o chinês lá na China, que foi um nocaute que você acabou sofrendo. Não sei se você tava lesionado ou coisas do gênero, mas foi a lesão você voltar de 7 vitórias seguidas, acho que cabe aos dois até essa pergunta. E tropeçar ali tão perto de um top 10, de um top, né, de um top da categoria. Como é que é pro atleta tomar esse tropeço e querer voltar? Eu acho que vocês querem voltar o quanto antes. Não sei se é isso ou aquilo afeta mais na parte psicológica. Eu assim, acho que antes de tudo, eu sempre tive uma mentalidade um pouco diferente do que o Vitor tem, do que alguns atletas têm. Eu considero 3 tipos de atletas, né? O atleta que ele busca a superação por consequência de alguma coisa, o atleta que busca o reconhecimento e o atleta que luta por dinheiro. Eu me encaixo nesse primeiro, então para mim tudo que aconteceu foi consequência. Então tudo que eu fazia em cima da luta sempre foi uma superação de chegar lá, independente de ganhar ou perder, tentar realmente soltar o meu melhor. Então, quando eu estreiei no UFC, antes de estrear no UFC ainda, quando eu entrei no Jungle Fight, eu vinha de uma sequência boa de vitórias que antes disso já tinha causado uma frustração por problema de família, por não se encaixar ali nesse sentido da luta, já tinha uma porrada de luta. Aí acabou vindo um GP, eu ganhei o GP, daí fui pro Jungle. Primeira luta do Jungle acontece de perder. Né? Então, assim, foi frustrante? Cara, eu não gosto de perder, sempre deixei muito bem claro isso, mas é uma consequência, né? Sempre tem aquele fato, nosso próprio head coach fala, a gente aprende com a derrota, a gente fica maior e tal. Eu concordo, mas eu prefiro nesse caso, aprender com a vitória. Não que eu vá contra, mas assim... Entenda que, independente de vitória ou derrota, o meu intuito é entrar lá dentro e tentar dar o meu melhor. E quando eu falo em tentar, eu já estou perdendo. Então, eu tenho que dar o meu melhor. O que aconteceu nessa luta que eu acabei levando esse revés, era uma luta que eu fui avisado que não era para eu ir. Eu era o 11º do ranking, eu ia pegar um cara que não era ranqueado, um cara que teoricamente não era bom, e não é bom. A verdade é essa. Mas é um cara que levou muito, ele pegou um hype ali depois da minha luta muito bom e conseguiu várias vitórias expressivas. E eu fui lesionado, beleza, mas nunca falei sobre essa lesão. E nunca falei que foi nessa luta. Porque eu já tinha lesionado antes, lesões também complicadas, em São Paulo contra o Max Griffin, em Nova York contra o Lyman Good. Essas lesões essas lutas eu tava com lesões também, nunca foi desculpa, e ganhei bônus de melhor luta. Quanto ao Mario Akhmadov, eu lutei lesionado, eu tinha visto numa cirurgia no cotovelo que eu tinha feito, e o cara vai e me pega numa Kimura, no mesmo braço da lesão. Né? Então, assim, não foi desculpa. Perdi a luta, eu acho que foi precipitação do juiz, aí causou a frustração. Não por, de repente, iria perder, né, pelos pontos, mas pela forma como pegou o golpe e o juiz parou. Aí você vê que muitas vezes a instituição parece que está contra, cara. Parece que a comissão está contra. Como eu lutei em Abu Dhabi na volta da pandemia e eu ganhei a luta e deram pro Salikov.
Eu não entendi aquela luta até hoje. Acho que Eu isso abri frustra 3 mais, pontos. bem mais do que Eu abri perder, 3 né? pontos no primeiro, 2 pontos no primeiro round e o juiz deu a capacidade de dar 30-27 pro cara. Entendeu? Então, assim, Chama até que tinha invertido as papeleiras, porque isso o foi, Dana White se foi pronunciou também em Abu pela Dhabi. luta. Cara, foi tirado, essa matéria foi tirada do portal do UFC, porque teve muita crítica. Teve lá 2.000, 3.000 comentários, todos contra. Entende? Então, cara, é coisas assim que, tipo, aí fica complicado, né? De você chegar lá e tal. Agora, quando, por exemplo, a última luta eu perdi. Eu tava com uma lesão no externo, eu quebrei, na verdade, trincou meu externo, e eu fazendo o tratamento, tudo, e fui, porque era uma oportunidade, peguei a luta com 3 semanas, um cara de nome, teoricamente, se for ver eu tinha tudo para ganhar a luta, e, cara, a hora que o cara jogou o body lock ali, que eu senti minha costela, eu falei, meu, caralho. Aí daí atacou bronquite, atacou um monte de coisa, entendeu? E daí, putz, o que eu vou fazer? Aí sobrevivendo o segundo round para tentar ir no terceiro, terminou a luta. Jogou um volume, nem impacto, nada, mas o juiz interpreta como submissão. Perdi a luta. Aí tu fala assim, putz, é frustrante? Cara, nesse sentido é frustrante. Mas assim, o fato de você perder, eu vinha de uma sequência muito boa, uma das maiores sequências no meio médio entre brasileiros, mas aí já não é uma parada minha. O meu trabalho eu fiz. Eu não posso vender o Eliseu Capoeira seguindo uma característica, um caráter de outro lutador. Cara, o Eliseu Capoeira é esse cara. Se eu vou para frente e eu vou ganhar dinheiro, vou fazer dinheiro com isso, vai ter que ser dessa forma. Agora, por que eu vou adotar um outro caráter de outro lutador? Aí eu acabo saindo de tudo aquilo que eu construí, né? Então foi sempre muito isso, lutar pela filosofia. Eu venho da capoeira, sou oriundo da capoeira, eu tive meus mestres, tive meus professores, meus tutores, e eles sempre me deram um segmento, uma disciplina, um respeito, uma metodologia onde a gente tinha que ter o respeito pelo mais velho, pelo mestre, ter o respeito pela mulher, ter o respeito pelas crianças e você ter o teu lugar. Aí quando você vem sem um embasamento desse, que você entra no MMA e você acaba causando uma coisa para business, né? Tá certo que hoje é muito isso e não tá errado, mas não foi uma coisa que eu me encaixei. Então, para mim ali eu tava saturado, cara. Eu não aguentava mais, para falar bem a verdade. Não era mais questão de performance, não. Era porque realmente eu sabia que já não ia chegar num título, porque ele já não me dava essa oportunidade, né? Eles não iam me dar, não me deram quando eu consegui estar com aquelas vitórias. Então eu queria ser campeão luta, né? Mas aí, com tudo o que estava acontecendo, eu vi pelo melhor caminho eu buscar outros ares, né? E foi o que aconteceu. Legal, inclusive, dia 6 de junho, você vai lutar num evento maravilhoso em Curitiba. Diz que é para ser um dos maiores, né? De MMA vai ser, questão de tempo, né? Então, para quem tá em casa vendo, dia 6/6, live Curitiba. Fique de olho, pessoal. Fique de olho, porque muitas coisas ainda vão pipocar na sua tela falando desse evento. Você não perde por esperar. A gente, por enquanto, só faz cócega. Só. Quando que foi a última vez que você lutou em Curitiba, Eliseu? A última vez foi no Smash Fight em 2013. Meu Deus, faz 2013. tempo. Foi no Círculo Militar. Foi no Círculo Militar, né? Que teve Smash primeira edição, né? Foi, né? Na verdade, eu só lutei no Círculo Militar, né? A primeira vez que eu lutei, cara, imagina, eu lutei o Samurai 3. E foi no Círculo Militar. Lutei, fiz a minha quarta luta profissional. Cara, foi uma guerra. Mega retorno, muito legal. E agora eu quero abordar um assunto do nosso querido aqui. Chega aqui perto. Tá longe, desculpa. Gente, não, eu vou explicar isso. É que aqui é o seguinte, Papito e Mauro estão dividindo o microfone, porque Mauro... a gente tava numa discussão aqui, o Mauro tem que participar, mas não tem microfone. Aí eu falo, não, então eu vou sair. Não, você fica. Então eu vou sair. Não, você fica. Daí fica todo mundo, então. Isso. Dividam o microfone. Família, somos uma família. Entra todos. Sai desse assunto, vamos falar de coisa séria. Vitão, dia 14 de março. Eu já tô com ansiedade. A gente já tá nervoso. Tô ansioso. Como é que está a preparação para essa luta? O adversário? Fala um pouco pra gente, para que o povo possa ouvir.
sobre essa luta que Esse todo mundo momento. vai acompanhar, porque esse Brasil cara aqui é um inteiro. monstro. Eu acredito que ele, no futuro, será campeão do peso pesado. Amém. Quero que você diga um pouco sobre essa preparação. Sem sobre essa luta. dúvida. Sem dúvida. Cara, tô muito feliz. Eu acho que essa nova fase nos pesos pesados foi a melhor coisa que veio acontecer. Completando o que eu vou falar pra você, junto com o que o Mauro perguntou também, sobre aquela coisa da sequência de vitórias, ter os revés e tal. Pô, cara, no meu caso foi o seguinte, eu acho que tudo tem um porquê e um pra quê. Porque eu tava me debilitando muito no meio pesado. Igual eu falei, eu tive muito tempo pra se preparar pra luta do Contender. Acabou, eu consegui bater o peso bem antes, mas tipo assim, com 4 meses, na metade do camp eu bati o peso, mas tinha mais 4 meses pra treinar. Mas depois que eu entrei no UFC, eu fiz uma sequência muito grande de lutas. Eu fui o cara que mais fez lutas depois que entrou no Contender. E nisso acabou que eu tive fazendo corte de peso muito agressivos, um em cima do outro. Até o Eliseu me alertou isso na época assim, cara, dá um ar pro corpo e tal, o Faruque falou, mas, pô, quando você tá empolgado, é difícil você enxergar isso. E acabou que eu comecei a ter muita lesão às vezes, Do corpo? de estresse do corpo. De, pô, tinha época que eu não conseguia levantar da cama, porque a epicondilite atacava. Aí eu tinha que rolar a cama para cair no chão e aí levantar, que eu não conseguia apoiar. Aí veio essas lesões com o Anthony Smith. Aí depois eu queria apressar aquele negócio de recuperar o revés. Eu fui lutar com o Dusty Jacob, pô. E uma luta também que eu tava destruindo. Ganhei o primeiro, ganhei o segundo, ganhei o terceiro round. Faltando 1 minuto, levei uma mão. Mas é uma luta que eu não tava nem em consciência na luta. Porque eu tinha perdido tanto peso que meu corpo também não conseguiu recuperar esse peso depois. Geralmente eu luto com 108 quilos. Imagina, eu 93... 2 dias luto antes. com 2 108. dias pra ganhar 15 quilos. E, pô, eu recuperei 104, fui com o olho fundo, desidratado, meio desnorteado ainda. O corpo encapsulou. Eu fiquei pesado, barriga grande e o corpo não absorveu nada. E se contar as lesões que eu tava, com as epicondilite. Então, pô, foi uma luta que eu não tava conseguindo quedar, não tava conseguindo bater, eu tava só pra briga ali. E eu acredito que, pô, foi um sinal. Falei assim, cara, ou você sobe de categoria, ou eu queria até largar o esporte, pra te falar a real, porque eu cheguei num momento que não tava nem com prazer de treinar. Porque você vai todo machucado, você chega, pô, sabe a luta que é Curitiba no frio, você sair de casa pra tomar uma porrada ainda, aí você não rende bem, você toma um sacode na academia. Que uma coisa é você levar um treino, você levar a pior no treino, entre aspas, sabendo que você tá evoluindo e tudo mais. Agora, se você apanha, sabendo que você não aguentou fazer nada, porque você tá todo debilitado. Aí eu fiquei naquela fase assim, pô, cara, eu acho que eu não quero. Aí outras coisas aconteceram com alguns amigos de treino nosso, e eu vi que esse indo corre de peso dessa maneira, eu não ia fazer mais. Assim, cara, primeiro é minha saúde, é eu voltar ao tesão de lutar, de buscar, competir e tudo mais. E a alternativa eu falei com o Cristiano, falei assim, pô, mestre, eu acho que já deu nos meio pesado, não tô legal e tal. Cortando, pô, eu perdia de 125 para 93. Pelo amor. Então era muita coisa. E eu lutava, às vezes, no 93, mais pesado que alguns pesos pesados mesmo, card. Pô, às vezes eu lutava com 108 e o peso pesado com 102, 105. 105, né? O Miotite já lutou com 105. Pô, na época eu lutei lá, que a gente lutou o UFC São Paulo, o Malhadinho lutou com 105, eu tava com 108. Ele vai baixar, né? Vai baixar agora. Mas pra você ver que é um cara que, tipo assim, é o peso dele natural, eu já tenho que baixar e recupero mais do que ele. Você vê que é uma coisa de estrutura, E né? outra, né? Você não curte a semana da luta. Não, pô. Essa semana da luta lá embaixo. E é o seguinte, e às vezes você não consegue falar, Desidratado, desidratado, você não tem saco, você fica assim, pô, o que é pra ser uma experiência massa, você tá lá nos Estados Unidos, no maior evento do Não vai nem planeta, passear. os fãs, a galera que não falava, você tá lá, ó, sacudo, estressado. E, pô, quando eu subi pros pesos pesados, o meu medo era ficar preguiçoso, porque não tinha essa parada do peso. Mas eu falo, a melhor coisa que eu fiz, porque eu comecei a treinar com 100%, me alimentando bem, dormindo bem. Eu consegui até descansar. Por Qual o quê? teu peso agora, Vitor?
Agora eu peso uns 120, a meta é lutar com 115, 116. Aí Não é pouca coisa pra perder, você tá é tranquilo, coisa que você perde né? na dieta, não é uma coisa que você perde forçado. Tipo assim, se eu perder bem, se eu não perder, porque também você começa a ganhar massa. Então você vai do jeito que seu corpo adapta, né? Você vai fazendo um camp ali, você vê que seu corpo adaptou com tal peso para esse camp, então isso tá legal. Você bota uma meta pra você ter uma meta, mas você vai entendendo como o seu corpo funciona. Sim. E, pô, e hoje eu curto a semana, curto tudo, eu consigo focar na estratégia que antes, o que acontecia? Por que era ruim um corre de peso? Porque eu não conseguia trabalhar a estratégia na semana. Eu ficava só por conta de fazer cardio, bater manopla, às vezes você bate manopla até sem rumo, só jab direto ali, só pra queimar e vai. Aí no seu dia de descanso, você não pode descansar, porque você tem que perder peso. Aí você vai fazer uma esteira, vai fazer uma bicicleta, você tá sempre ali empurrando. Agora o peso pesado não, pô, tem que descansar, eu deito, eu durmo, eu relaxo. Assiste teu seriadinho. Pô, vira alguma coisa, mas também, pô, voltei, recuperei, tô com energia total. No outro dia faço outro treino forte. Você ainda não falou do evento, mas eu tenho como você falou isso, eu tenho uma curiosidade que encaixa na história que eu vejo. Você lutou 2 vezes no pesado já, né? Sim. Você venceu as 2 em quais rounds? A primeira foi no primeiro round, por finalização, e a última foi no último por nocaute. E foi duas coisas surpresas, né? E porque geralmente, quando a luta termina por finalização assim, geralmente ela cai no último round e o nocaute no primeiro, né? É verdade. Então eu você consegui ainda tem mostrar. punch no final do Punch no pesado, final. né? Mas uma coisa, por quê? Quando você debilitava o teu corpo, o teu cardio não era muito bom. Sim. Então essa é uma lacuna, né, que você está preenchendo. O cardio hoje não é o mesmo do começo Sim. da tua carreira. E com certeza, e tudo é adaptativo. Hoje, por exemplo, hoje eu me sinto bem melhor, mas eu tenho que dosar porque eu tenho mais massa muscular. Então, mas em compensação, eu tenho energia para botar essa massa para movimentar. E por mais tempo também. E eu falo, por mais que eu pego caras grandes, pô, até hoje eu não tenho com ninguém mais leve do que eu e eu estava mais em forma. Então eu consegui achar um equilíbrio ali de manter ser um cara atlético, pesado e técnico. Então, por mais que eu pegue um cara maior, um cara mais gordo, mais magro, tal, um cara da categoria que seja diferente, eu sei que eu tô no meu melhor. Tá no teu elemento. Tá rápido, tá se sentindo os bem. pesados são poucos, né? Sim. O Cyril Gane, acho que é um que tem. Tem pouco. Cyril Gane, Tom Aspinall consegue manter um shape legal. Porque normalmente tem assim uma sobra de uma gordurinha, né? Uma coisa mais. O peso pesado fica preguiçoso. Porque como você não tem limite de peso, o cara come qualquer coisa. Fica de boa. Então se o cara não se policiar, mas eu falo porque a gente gosta, quando o cara gosta daquilo, gosta de treinar, gosta de ir pra academia, gosta de se alimentar bem, o shape é consequência, que shape não ganha a luta, mas a consequência mostra que um trabalho bom foi feito. Se você vê um cara gordo, ele pode ganhar, pode ser um cara brabo, mas você vê que ele deixou de fazer alguma coisa, ele não tá sendo um atleta. Eu acho que por mais, no final das coisas, o lutador tem que ser brabo, tem que ser tudo, mas você é um atleta profissional. E a gente vê muitos caras cansados também, né? Mais pra frente. Eu sou fã de 2 gordinhos, cara, que é o Ryan Nelson e o Mark Hunt. Pô, pior que eles tinham muito carisma, né? Eu gostava de ver, mas não são realmente, né? Você vê que, tipo assim, são caras que têm um potencial gigantesco. Com o Mark Hunt foi de uma geração passada, mas que confia muito na mão. Na mão. E hoje, no queixo também. E hoje o MMA é um esporte completo. Hoje o cara joga pro chão. E às vezes, você sendo um cara mais gordinho, você perde uma mobilidade, você perde aquela explosão. Às vezes o cara é tão pesado que o cara cai no chão. Não é nem porque o cara tá em cima, porque ele não consegue levantar. O peso dele atrapalha ele, entendeu? O esporte vai evoluindo e você tem que se reinventar, né? Mas tem a troca de força, né? Por exemplo, a gente viu o Malhadinho que subiu, ele é atlético pra caramba, mas ele demonstrou nessa última luta que ele não tem a mesma força na troca de grade, essas coisas, que um peso pesado. Você já trocou força nas 2 lutas praticamente com peso pesado, então não só subiu por causa do peso, mas você tem a força necessária para trocar com essa categoria, para trocar força com essa categoria, né? Sim, é que eu falo que eu não subi porque assim, eu vou subir. Eu subi porque eu não aguentava mais baixar. Então realmente era a minha categoria. E é diferente dele, que você vê que ele é um cara que ele pesa pouco e é um cara que não tá se sentindo bem mais na categoria. Então, é aquele negócio, a pessoa tem que se sentir bem. Ele vê que, às vezes ele tá ali e tal, mas não é a categoria dele, às vezes tá com medo de um punch, entra lá, os caras tá muito forte. Aí então ele tem que se reinventar. Eu sempre fui um cara que eu gostei muito de trocar força, fazer essas paradas.
E eu acho que por eu me alimentar bem, puxar muito ferro, buscar fazer muita coisa, meu corpo desenvolveu muito desde que eu entrei no UFC. Porque você vê como que era eu antes de entrar no UFC e eu agora, são duas pessoas totalmente diferentes ali, né? E o senhor, o Faruque vai mostrar. e o senhor Ozempic, você vai lutar agora, o senhor Pelanca, como é que vai ser essa? Você tem que falar da luta. Cara, essa luta Senhor agora, Ozempic. falando dessa luta aí agora, eu falo, cara, no UFC, por mais que você fale tudo mais, todo mundo ali é muito brabo. Calma que ele tá forte. Todo mundo ali chegou ali. Não, estão tirando sarro de você. Caralho. Mas é o Johnny Walker ou... Pra você que tá assistindo aí, a gente vai disponibilizar essa foto, porque não é justo a piada ficar só aqui entre nós. Mas vamos falar do adversário. Ele, apesar, eu vi uma luta dele que acabou em segundos. Ele acabou com o cara num golpe. Cara, peso pesado é a mão que entra na maioria das vezes, entendeu? É. Eu tô querendo reinventar, jogar esse jogo de MMA, de jiu-jitsu, de wrestling e tal, mas a categoria é essa. Então, às vezes, tá ali uma mão que entra, você não pode subestimar ninguém. E se o cara entrou no UFC, eu falo, pro cara entrar no UFC, ele pode não ter uma carreira longa no UFC, mas para ele entrar, ele tem que ser no mínimo o melhor do seu país. Porque quantos atletas tem no país, quantos atletas tem ali lutando em altos eventos e quantos que entram no UFC? Então, se o cara entrou no UFC, é porque alguma coisa ele tem. Igual eu falo, pô, meu adversário é estranho, o bicho é pelancudo e tal, mas pô, o bicho tá mostrando Claro. resultado. Não, é só observar. Eu assisti as lutas dele. E, pô, ele vai ter de mim a minha melhor versão. Vai ser um Com cara que certeza. vai entrar ali como se fosse pra lutar com um campeão. Então, Não vai subestimar ninguém. jamais. E essa coisa de subestimar não funciona, porque quando o cara é fortinho e luta, você olha assim, pô, se o cara às vezes não tem aquele coração, o cara vai pra parte física e tal e consegue desenrolar a luta ali. Mas quando o cara é gordinho, você pode saber que só tem o ódio no peito. Todo gordinho que você conhece é só ódio, cara. É Então eles vão pra verdade, cima perigoso. com tudo. Não tem, você não vê nenhum... Tentando acertar uma, né? O Derek Lewis é assim, né? Ele não tem gás nenhum, mas se acerta uma... E os caras acreditam, então os caras tá ali o tempo todo acreditando naquela mão. Às vezes perde o primeiro, perde o segundo, mas tá ali, uma hora vai entrar, então não pode subestimar. E estando ali no UFC, pô, se o cara não tiver muito crítico da situação que tá rolando, muito fiel à sua estratégia, tudo pode acontecer, né? E também aquele, né, como dizia Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Pô. E é por isso que a gente ama assistir, né? Porque se a gente já soubesse Se o desenlace, a gente não ia nem pô, ver, né? todo mundo tava rico nas bets aí, velho. É porque acusaram Beleza. muito você na Betis lá, porque... Pô, essa luta do Contra o Anthony Smith lá, Smith, porque, pô, tava perdeu 7-1. Sim, não, E, pô, eu me falei, eu nunca me vi perdendo pra ele. Igual. E um acontece. declínio total. E o pessoal fala assim, pô, você saiu até rindo assim, cara, é porque eu não acreditei. Eu falei assim, puta merda. Eu olhei pra ele assim, eu falei assim. E eu tenho um tique no rosto. Quem não me conhece, tá olhando assim, ó. Meu rosto tem um lado que ele é puxado, né? O outro não é tão. Torto. Aí eu saí assim, porra, encabulado assim, caraca, como é que eu pedi pra esse cara? E tal, e mancando, com o joelho estourado e pá. Explicado, sim. E o Acabou pessoal fala a assim, luta. pô, vendeu a luta e saiu rindo porque ganhou dinheiro. Eu falei assim, pô. Acabou a luta, eu vi lá ele saindo, eu já liguei pra ele, né? Tava aqui, já liguei. Foi a perna, a fratura, né? Que a gente tinha tratado, foi o mesmo lado. Daí ele tava no hospital, né? Tinha feito a raio-x e falou assim, não foi a fíbula. Daí, na verdade, só foi descobrir a lesão aqui em Curitiba depois que... E eu falo que pro cara querer entregar uma luta no UFC é muito difícil. Porque tá muito Não é ruim, impossível, cara. Mas falo com você, porque pro cara entrar no UFC, pode ser americano, pode ser brasileiro, pode ser o cara de qualquer país que for. Não tem caminho fácil. Então o cara sabe que ele entrou no UFC ali, não tem como ele falar assim, pô, vou entregar uma luta que na próxima eu vou recuperar. Porque ele sabe que se ele perdeu uma luta, ele tá perto da porta pra ser mandado embora. E o cara custou entrar no UFC. Acho que não tem dinheiro no mundo que pagaria o cara, pô, passar dias, anos, a vida inteira treinando pra chegar num evento, apanhar pra caramba pra chegar no evento igual o UFC. E entregar. E entregar, não faz sentido nenhum. Então, eu falo que o UFC é uma instituição que, apesar de tudo que acontece, acho que todo atleta que tá ali ama estar ali e abre mão de muita coisa pra estar ali. E, pô, cada um sabe das suas lutas, mas, pô, não foi fácil. Muito legal.
Show de bola. Então, dia 14, todos nós. Dia 14. Em frente É isso a aí. Paramount, assistindo o nosso campeão, futuro campeão dos pesos pesados. Simbora. Não perca, será um grande show. Estou aguardando vocês aí. E fiquem por dentro de tudo que acontece no meu camp, Isso. no meu canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo, hein? Fiquem de olho, porque a gente vai acompanhar todo esse trajeto, a viagem, como é que vai ser, Tudo. tudo que acontece nos bastidores, pra você que ama o MMA. É isso aí. Valeu, gente. Olha, muito bacana esse Boa, foi bate-papo, muito hein? legal. Tinha Curti muitas perguntas, demais. mas como a gente tem sempre horário, né? Mas é bom porque fica aquele gostinho de quero mais, a gente não fica desgastando o assunto e a gente marca de novo. Com certeza. Obrigado a todos vocês. Valeu são mesmo, pessoal. sensacionais. Um abraço. E até a próxima, gente. Os.